Gravando mais uma aula aqui sobre o R. A gente hoje vai falar um pouco sobre os bancos de dados que podemos fazer. Eu estou aqui com um banco de dados que vocês vão aprender como é que a gente vai ler esse banco de dados eletronicamente. Então vejam aqui um banco de dados aqui que foi confeccionado em tabela Excel. Isso aqui são pacientes de um hospital aqui da região, certo? Que precisaram ser catalogados. Eu cataloguei, na verdade os alunos da pós-graduação catalogaram isso por idade, por sexo, por estado civil, por ocupação, peso e altura. Bom, primeira coisa aqui que você tem que ajustar suas informações. Essas variáveis aqui me interessavam, certo? No entanto, a forma com que elas estão declaradas está um pouco equivocada. Vejam só, idade está certo, sexo está certo, agora estado, espaço civil, você não deve trabalhar desse jeito. Então vamos abreviar isso aí. Ó. Este civil. Toda vez que você ler, você vai lembrar que isso aqui é estado civil. Ocupação com C cedilha e ainda o tio vai atrapalhar o computador na leitura. Então você vai botar ocupe. Para a gente lembrar que a variável ocupe é referente à ocupação. Peso e altura está certo. Mais uma observação. Vejam aqui, ó. Estão vendo aqui que aqui está 1,70 de altura, 1,60, 1,60, 1,53. Então isso aqui está certo. Toda vez que você for trabalhar no R, com banco de dados, você trabalha sempre com ponto, ao invés de vírgula, tá? Isso é padrão internacional. Pode ser que alguns computadores não leiam se você usar vírgula. No caso aqui, ó, construção civil tem acento. Isso aqui pode ser do jeito que está sendo digitado. Porque isso aqui é a informação. Agora, aqui com tio, não pode. A variável ela não pode ter símbolos especiais. Tá? Aqui, união estável, tudo certo, porque isso aqui é a resposta da pessoa. União estável. Deixa eu ver aqui outro, com acento, por exemplo, doméstica, certo? A profissão da pessoa. Então, com acento está certo, porque isso aqui é a resposta. Agora, é a resposta da variável. Agora, a variável tem que ser desse formato aqui, ok? Então, quando for construir o banco de dados de vocês, atentar para isso aqui. Bom, o R, ele lê essas informações aqui. Agora, eu quero que ele leia não no formato de tabela do Excel. Eu quero que ele leia no formato de tabela tabela TXT, que é um formato universal e que qualquer computador é capaz de ler, independente se tem ou não o Excel instalado. Então, eu vou marcar aqui, copiar essa região. Vou pegar aqui, ó, perceber que está marcado, né, e copiado. Então, eu vou abrir aqui um arquivo TXT que eu tenho no computador. Eu vou pegar aqui esse arquivo aqui, certo? Vou colar direto, Ctrl V, pronto. Todas as informações que eu tenho lá. Está desorganizado, mas isso aqui é natural. O R ele vai organizar automaticamente. Ó, continua aqui as variáveis declaradas todas certas, tá? Não existe espaço vazio aqui de informações, por exemplo, essa pessoa aqui não respondeu a idade. Não, ela respondeu, está aqui. Agora, se tivesse espaço vazio, você teria que completar com NA maiúsculo. Ó, NA, perceba aqui, ó. NA, para o R entender que isso aqui está perdido, essa informação. Está perdida essa informação. Ok? Tá? Vou salvar, certo? Está salvo. Vamos lá, olha só. Aquela variável está salva aqui, ó, dentro desse endereço aqui, esse endereço complicadíssimo que seria muito difícil memorizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu R, abro o R aqui, certo? O R, percebam que ele está no formato original, quando se abrir, então arquivo, novo script, certo? Vou pedir janelas na vertical para ficar melhor para a gente ver. E aqui eu vou digitar os comandos. O que eu quero fazer? Eu quero que o R leia o que está dentro deste arquivo aqui, ó. Desse arquivo doente. Que é aqui onde estão as minhas informações, onde foi catalogado os dados. Certo? Esse arquivo ele vai precisar ser acessado pelo R. Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável. Eu vou declarar a variável, digamos, eu não vou declarar nem variável x, nem variável y, eu vou declarar um nome. Eu vou botar aqui, ó, dados, tá? Eu vou dizer que a partir desse momento tudo que tiver dados vai se referir às informações que estão dentro desse arquivo. Todas as informações que estão dentro desse arquivo vão responder com o nome dados.
Poderia ser José, Maria, data, qualquer nome assim poderia, claro. Então vamos lá. O comando é esse aqui, ó, read.table, parênteses, file.choose, abre parênteses, fecha parênteses, vírgula, sep, que vem de separador. Vou dar uma esticada aqui para ficar melhor pra gente. Separador, como é que está separado? A separação é isso aqui, ó. Esse espaço que existe entre uma variável e outra é chamado de tabulação. Então você tem que dizer ao computador que existem tabulações entre as variáveis. Barra T, assim, desse jeito. Vírgula. Existe cabeçalho? Existe. O cabeçalho é isso aqui, ó. Cabeçalho é idade, é sexo, é estado civil, é ocupação, certo? Se não tivesse isso aqui, não existiria cabeçalho. Então cabeçalho existe e a gente vai declarar ele. Então é o id igual true. Fecha parênteses. Pronto. Isso aqui é que vai indicar que existe cabeçalho. Estão vendo aqui o cursor piscando? Lembra, nessa região aqui, exatamente aqui nessa região, ó, onde o cursor vai piscar, você vai digitar o Ctrl mais R, certo? Então eu vou fazer isso, hein? Aqui, ó, Ctrl R. Pronto, ele abriu uma nova janela e está dizendo, olha, tudo bem, eu vou ler os dados, agora você tem que me dizer onde é que eles estão. Então vamos lá dizer, ele está dentro de quê? De documentos. No meu caso aqui, estatística EAD, dados, e não é o arquivo Excel, é o arquivo TXT, tá? Esse arquivo aqui. Então tá aí, ele já tem até uma pré-visualização que o Windows permite, então abrir. Pronto, ocorreu tudo legal, ele já aceitou. Se você chega aqui, ó, vou dar 2 Enter aqui, dados, certo? Nessa região aqui, dá um Ctrl R, perceba o que vai acontecer aqui, ó. Pronto, todos os dados acabaram de ser lidos. Todas aquelas informações estão aqui dentro. Aqui, ó, peso, altura. O que era desorganizado naquele momento passou a ser organizado. Isso aqui é a profissão, a ocupação. Ó. Lembra da variável ocupação que a gente trocou por ocupe? Pronto. Aqui, ó, a gente tem a variável estado civil. A gente trocou o nome por este civil. Tá? E percebam, a união que tinha um tio está aqui, do jeito que estava antes. Agora, a gente só tem que ter cuidado aqui, na declaração da variável. Lembrem, variável tem que ser declarada em letras minúsculas para facilitar e o mais abreviado possível. Tá aqui o sexo, a gente não mudou porque sexo é um nome simples, SEXO. Idade também não. Poderia até usar aqui ID, sei lá, alguma coisa assim, mas fica a critério do pesquisador, o seu critério, estudante. Então, ok, deixa eu voltar aqui para o tamanho normal. Ok, pronto. Agora, digamos que você não queria ter que passar um por um aqui para ver o nome de cada variável. Então você poderia ter uma função muito fácil no R que chama-se attach, parênteses, dados, Ctrl R. Ele vai te dar todos os nomes das variáveis. Desculpa, não é attach, é names. Desculpa, errei. Perdão, é names. Ele vai dizer quais são os nomes de todas as variáveis que vocês têm. Então, Ctrl R. Tá aqui, ó, aparece automaticamente o nome de todas as idades. Por que isso aqui é importante? Porque aqui a gente trabalha com um banco de dados pequeno, tem 101 pessoas, 6 variáveis. Agora imagine um banco de dados imenso com, por exemplo, pessoas, um banco de dados chinês, tipo 1 bilhão de pessoas. Então vocês vão passar 1 bilhão de informações? Não. Então vocês têm que ter em mente esse conhecimento aqui, tá? Como é que eu vou fazer agora para ter acesso, por exemplo, se eu só quero ver as variáveis idade? Então é simples, você digita attach, parênteses, dados. O que que o R vai fazer com esse comando attach? Ele vai liberar as informações para você chegar aqui, digitar idade e aparecer tudo referente à idade. Então ó, dá um Ctrl R mais uma vez, ó, o cursor piscando, Ctrl R. Pronto, ele já aceitou attach. Se você digitar idade, que é o nome da variável que estava declarada, ó, o que vai acontecer? Ó? Ctrl R, só aparece a idade. Por exemplo, altura, Ctrl R, só aparece a altura, certo? Digamos, ocupe. Ocupe vai aparecer as ocupações, apenas ocupações. Se vocês aumentarem aqui, ó,
e forem navegar, só aparece ocupe, do comando ocupe para baixo, tá? Então vamos salvar logo esses comandos aqui, tá? Clica aqui em cima, o cursor ficou um azul mais escuro, vem aqui, ó, salvar, e você pede para salvar. No meu caso aqui, eu vou escolher a pasta dados e vou dizer assim, ó, comando R, tá? Comando underline R, poderia ser R comando, vou botar R comando, para vocês lembrarem que a gente está se referindo ao R. Ó. Tipo de arquivo, ele vai salvar no arquivo do formato R Files. Eu particularmente gosto desse aqui, ó, All Files, que ele vai salvar no formato TXT. Então, All Files, ele vai e salva. Pronto, o seu comando aqui vai aparecer na pasta que salva, ó, R comando. Tá? Até mais e obrigado.